Dia 20 de março. No vídeo de hoje, seguiremos em nossa jornada de leitura bíblica com os textos de Números 31, 31, 2.54, Lucas 4, 1:30, Salmo 63, 1:11, Provérbios 11, 20 e 21. Números 31, 31, 2.54. Números 30, 1:16. Versículo 1. Moisés disse aos líderes das tribos de Israel: isto é o que o Senhor ordenou. Versículo 2. Quando o homem fizer um voto ao Senhor ou um juramento que o obrigue a algo, não poderá quebrar sua palavra. Cumpra tudo que prometeu. Versículo 3. Se uma jovem ainda na casa de seu pai fizer um voto ao Senhor ou assumir um compromisso. Versículo 4. E seu pai souber do voto ou compromisso e não a proibir, o voto será válido. Versículo 5. Mas se o pai a proibir no dia em que souber, nenhum de seus votos ou compromisso será válido. Versículo 6. Se ela se casar enquanto estiver sob votos ou um compromisso impulsivo. Versículo 7. E seu marido souber e não a proibir, o voto permanecerá válido. Versículo 8. Mas se o marido a proibir quando souber, anulará o voto que a obriga e o Senhor a perdoará. Versículo 9. O voto de uma viúva ou divorciada será válido. Versículo 10. Se uma mulher na casa do marido fizer um voto ou jurar obrigar-se. Versículo 11. E o marido souber e não a proibir, o voto será válido. Versículo 12. Mas se o marido anular no dia em que souber, nada do que ela prometeu será válido. Versículo 13. O marido pode confirmar ou anular qualquer voto ou juramento que a obrigue a humilhar-se. Versículo 14. Se o marido não disser nada dia após dia, confirma todos os votos dela. Versículo 15. Mas se os anular depois de saber, ele levará a culpa pela falta dela. Versículo 16. Essas são as leis que o Senhor ordenou a Moisés sobre os votos entre marido e esposa, pai e filha. Números 31, 54. Versículo 1. O Senhor disse a Moisés. Versículo 2. Vingue-se dos midianitas pelo que fizeram a Israel. Depois você será reunido ao seu povo. Versículo 3. Moisés ordenou ao povo: armem alguns homens para a guerra, a fim de atacarem Midian e executarem a vingança do Senhor. Versículo 4. Envie à batalha 1.000 homens de cada tribo de Israel. Versículo 5. 12.000 homens armados, 1.000 de cada tribo, foram convocados. Versículo 6. Moisés os enviou à guerra com Finéias, filho do sacerdote Eleazar, que levou os utensílios sagrados e as trombetas. Versículo 7. Eles lutaram contra Midian, como o Senhor ordenara, e mataram todos os homens. Versículo 8. Entre os mortos estavam os 5 reis midianitas, Evi, Requem, Zur, Hur e Reba. Também mataram Balaão, filho de Beor, à espada. Versículo 9. Os israelitas capturaram as mulheres e crianças midianitas, tomaram seus rebanhos e bens e queimaram suas cidades. Versículo 10. Levaram o despojo dos prisioneiros a Moisés e Eleazar, nas planícies de Moabe. Versículo 11. Moisés indignou-se com os comandantes. Versículo 12. Porque deixaram vivas as mulheres. Versículo 13. Foram elas que, por conselho de Balaão, levaram Israel a trair o Senhor em Peor, causando a praga. Versículo 14. Moisés ordenou: matem todos os meninos e mulheres que já se deitaram com o homem. Versículo 15. Mas guardem vivas as meninas virgens. Versículo 16. Continuação da divisão dos despojos e purificação do exército, conforme ordenado por Moisés e Eleazar. Versículo 25. O Senhor disse a Moisés. Versículo 26. Você, o sacerdote Eleazar e os líderes das famílias da comunidade deverão contar todo o despojo capturado, tanto pessoas como animais. Versículo 27. Dividam o despojo igualmente entre os guerreiros que foram à batalha e o restante da comunidade. Versículo 28. Dos combatentes que foram à guerra, separem um tributo para o Senhor. Um de cada 500 seres humanos, bois, jumentos, ovelhas e cabras. Versículo 29. Entreguem essa porção ao sacerdote Eleazar como contribuição ao Senhor. Versículo 30. Da metade pertencente aos israelitas, separem um de cada 50 seres humanos, bois, jumentos, ovelhas e cabras. Entreguem-nos aos levitas, que cuidam do tabernáculo do Senhor. Versículo 31. Moisés e Eleazar fizeram como o Senhor ordenara. Versículo 32. O despojo restante, que os guerreiros haviam tomado, totalizou 675.000 ovelhas. Versículo 33. 72.000 bovinos. Versículo 34. 61.000 jumentos. Versículo 35. E 32.000 mulheres virgens. Versículo 36. A metade dada aos combatentes foi 337.500 ovelhas. Versículo 37. Das quais 675 foram separadas para o Senhor. Versículo 38. 36.000 bovinos, dos quais 72 foram para o Senhor. Versículo 39. 30.500 jumentos, dos quais 60 foram para o Senhor. Versículo 40. E 16.000 mulheres, das quais 32 foram para o Senhor. Versículo 41. Moisés entregou o tributo ao sacerdote Eleazar, como ordenado pelo Senhor. Versículo 42. A metade pertencente à comunidade foi 337.500 ovelhas. Versículo 43. 36.000 bovinos. Versículo 44. 30.500 jumentos. Versículo 45. E 16.000 mulheres. Versículo 46. Dessa metade, os israelitas separaram um de cada 50 seres humanos a animais, entregando-os aos levitas. Versículo 47. Moisés fez conforme o Senhor ordenou e entregou os tributos aos levitas. Versículo 48. Então, os comandantes do exército aproximaram-se de Moisés e disseram. Versículo 49. Nossos soldados foram contados, e nenhum de nós está faltando. Versículo 50. Por isso, trouxemos como oferta ao Senhor os artigos de ouro que cada um de nós tomou, braceletes, pulseiras, anéis, brincos e colares. Isso fará propiciação por nós perante o Senhor. Versículo 51.
Moisés e Eleazar receberam o ouro, que pesava cerca de 190 quilos. Versículo 52. Todos os combatentes trouxeram sua contribuição voluntária. Versículo 53. Os soldados guardaram para si o restante do despojo. Versículo 54. Moisés e Eleazar colocaram o ouro no tabernáculo como memorial perante o Senhor pelos israelitas. Lucas 4, 1-30. Versículo 1. Jesus, cheio do Espírito Santo, voltou do Jordão e foi levado pelo Espírito ao deserto. Versículo 2. Ali, durante 40 dias, foi tentado pelo diabo. Não comeu nada naqueles dias. Ao final, teve fome. Versículo 3. O diabo lhe disse: Se você é o Filho de Deus, mande que esta pedra se transforme em pão. Versículo 4. Jesus respondeu: Está escrito: Não só de pão viverá o homem. Versículo 5. O diabo levou a um lugar alto e mostrou-lhe todos os reinos do mundo. Versículo 6. Disse-lhe: Eu lhe darei toda a autoridade e esplendor, pois me foram dados, e posso dá-los a quem eu quiser. Versículo 7. Se você me adorar, tudo será seu. Versículo 8. Jesus respondeu: Está escrito: Adore o Senhor, o seu Deus, e só a ele preste culto. Versículo 9. Então o diabo levou a Jerusalém, colocou-o no ponto mais alto do templo e disse: Se você é o Filho de Deus, jogue-se daqui. Versículo 10. Pois está escrito: Ele ordenará a seus anjos que o guardem. Versículo 11. Jesus respondeu: Também está escrito: Não ponha à prova o Senhor, o seu Deus. Versículo 12. Tendo terminado todas as tentações, o diabo deixou até a ocasião oportuna. Versículo 14. Jesus voltou para Galiléia no poder do Espírito, e sua fama espalhou-se por toda a região. Versículo 16. Ele foi a Nazaré, onde fora criado. No sábado, entrou na sinagoga e levantou-se para ler. Versículo 17. Deram-lhe o rolo do profeta Isaías. Ele abriu e leu. Versículo 18. O Espírito do Senhor está sobre mim, porque ele me ungiu para pregar boas novas aos pobres. Enviou-me para proclamar liberdade aos presos e recuperação da vista aos cegos, para libertar os oprimidos. Versículo 19. Proclamar o ano da graça do Senhor. Versículo 20. Então ele fechou o rolo, devolveu-o e disse: Hoje se cumpriu esta escritura. Versículo 21. Todos falavam bem dele, maravilhados com suas palavras. Versículo 22. Mas disseram: Não é este o filho de José? Versículo 23. Jesus respondeu: Sem dúvida vocês me citarão um provérbio: Médico, que use a si mesmo. Versículo 24. E continuou: Nenhum profeta é aceito em sua própria terra. Versículo 25. Havia muitas viúvas em Israel no tempo de Elias, mas ele foi enviado uma viúva de Sarepta. Versículo 26. Havia muitos leprosos em Israel, mas somente Naamã, o sírio, foi purificado. Versículo 28. Ouvindo isso, todos na sinagoga ficaram furiosos. Versículo 29. Levantaram-se, expulsaram-no da cidade e o levaram até um precipício para jogá-lo abaixo. Versículo 30. Mas Jesus passou por meio dele e seguiu seu caminho. Salmo 63, 1-11. Versículo 1. Ó Deus, tu és o meu Deus, eu te busco intensamente. A minha alma tem sede de ti. Todo o meu ser anseia por ti, uma terra seca, exausta e sem água. Versículo 2. Eu te vi no santuário, contemplei o teu poder e a tua glória. Versículo 3. O teu amor é melhor do que a vida, por isso, os meus lábios te louvarão. Versículo 4. Eu te bendirei enquanto viver, em teu nome levantarei as minhas mãos. Versículo 5. A minha alma será saciada como de banquete, com lábios jubilosos a minha boca te louvará. Versículo 6. Quando me deito, lembro-me de ti, penso em ti durante as vigílias da noite. Versículo 7. Porque tu és o meu auxílio, canto de alegria à sombra das tuas asas. Versículo 8. A minha alma pega-se a ti, a tua mão direita me sustém. Versículo 9. Os que querem destruir-me serão levados às profundezas da terra. Versículo 10. Serão entregues à espada e servirão de alimento para os chacais. Versículo 11. Mas o rei se alegrará em Deus, todos os que juram por ele exultarão, enquanto as bocas mentirosas serão silenciadas. Provérbios 11, 2.20 e 21. Versículo 20. O Senhor detesta o perverso de coração, mas se agrada dos íntegros em conduta. Versículo 21. Esteja certo de que o ímpio não ficará sem castigo, mas os justos serão libertados. Encerramento. Que a palavra de Deus, hoje estudada, fortaleça sua fé e inspire ações práticas em seu cotidiano. Inscreva-se no canal e ative o sininho para não perder nenhum capítulo deste plano de leitura. Amanhã, continuaremos nossa jornada com novos textos inspiradores. Fiquem na paz e até o próximo estudo.